Na última Francal, realizada em julho, ficou claro que uma das maiores preocupações calçadistas é em relação a um possível apagão de mão de obra na cidade. Como é que o senhor vê essa questão? Triste e ao mesmo tempo feliz. Triste porque existem as vagas e nós corremos o risco de perder essas vagas para outros lugares que estejam mais preparados em termos de formação profissional. Alegre porque os postos estão aí. Nós temos que criar escolas técnicas, nós temos que adequar a nossa cidade para que o jovem, ele só saia da cidade se ele quiser. O jovem não pode ir embora, romper os laços familiares dele porque não tem um lugar para ele na cidade, ou porque não exista um lugar onde ele possa se formar. Então, eu defendo que os filhos fiquem com os pais e saiam e voem só quando eles estiverem em condições financeiras, porque senão eles vão sofrer fora do lar. Então, é missão dos homens públicos, é missão da sociedade, criar condições para que os jovens fiquem, para que eles sejam felizes. Os jovens têm que ter opção de lazer, ele tem que ter um lugar para ele se formar, ele tem que ter prazer em viver. A autoestima dos jovens está baixa porque ele não tem opção. Então, se ele não tem opção aqui em Franca, ele vai ter em algum lugar. Candidato, muito se discute sobre criminalização, descriminalização de drogas. Há quem defenda que a venda e consumo de algumas drogas, como a maconha, seja liberado. Qual a sua opinião a respeito? Um absurdo. Somos totalmente contra. Absolutamente contra. Radicalmente contra. Vou lutar a minha vida toda, ainda que nesse país um dia se libere o uso de drogas com fins terapêuticos, que é uma grande balela, porque os danos causados pela liberação das drogas, especificamente da maconha, são muito maiores do que os pseudo-benefícios que ela pode causar. Quem defende a liberação das drogas não tem na sua família um ente querido que mergulhou e não voltou. A droga maconha, que para alguns é uma, digamos assim, uma aventura, é a razão de sofrimento, de morte de muitas famílias. Candidato, rapidamente, como tratar um bandido viciado que recusa ajuda? Já que ninguém pode ser obrigado a tratamento também. O Estado tem que interferir, o Estado tem que recuperar. A nossa maior proposta talvez seja a criação de um centro de referência em Franca, para receber os jovens não só de Franca, mas de toda a região. Nós temos que tratar. Se a sociedade é permissiva, a ponto de achar que maconha, que cerveja, que cachaça, ou qualquer outro tipo de droga legal ou ilegal, ela é boa, então que a sociedade arque com os custos, o governo tem que pagar, é de graça. Nós temos que pegar essa pessoa, esse jovem, esse adulto, essa criança, dar o tratamento para ele, fazer um levantamento da família dele, para ver se essa família não está em situação de risco, acompanhar, ver se esse pai tem emprego, se não tem, se ele é preso, se ele não é. Recuperar essa família. Essa é a missão minha, é a sua missão. Você pode se omitir, você pode fazer o que quiser, mas não feche os olhos para essa realidade. Candidato, o senhor tem 2 minutos agora para as considerações finais. É um prazer estar aqui. Meu número é 20190. 190 porque eu acredito na polícia, pelo que a polícia faz. A polícia me fez um homem responsável. A polícia me sustenta. Eu, todos os dias, agradeço. Na minha geladeira existe um símbolo da Polícia Militar, porque toda vez que eu abro e vou pegar alguma coisa, uma bebida, uma água, uma comida, eu me lembro de quem me sustenta. A polícia me sustenta. Ela me deu dignidade, muito mais do que eu poderia sonhar e imaginar em ter. Eu defendo um trabalho em conjunto. Nós temos que criar um centro de referência para tratamento de usuários. Eu queria falar para o seu Aguinaldo Pereira Rodrigues, da Vila Aparecida, para o senhor. O seu filho, que as iniciais é o JPR, de 21 anos, que é viciado há 12, o senhor tem quase a mesma idade que eu. Eu queria dizer para o senhor, seu Aguinaldo, que o senhor não desista do seu filho. Espera um pouquinho. Só um pouquinho. Nós acreditamos. A minha campanha pode ser pífia, pode ser incipiente, pequena, mas se nós tivermos 40 mil votos, ou daqui, ou de qualquer outro lugar, nós podemos criar um centro aqui para cuidar do seu filho. Não desista dele. Sabe por quê, seu Aparecido? Porque eu não desisti da minha filha. E eu tive o mesmo problema que você. Não desista. Eu não vou desistir. Não deixe, porque talvez, se o senhor desistir, a última esperança que ele tenha entre a vida e a morte seja à sua disposição. Não abra mão dele. Eu consegui vencer. Boa sorte para o senhor.
Obrigado, candidato. Chegamos ao fim desta sabatina com o capitão Lídio, do PSC. A cobertura completa nas páginas do Jornal Comércio da Franca nesta quarta-feira e também na programação da difusora. Na quarta-feira, às 10h15, sabatina com o candidato ao governo do estado de São Paulo, Paulo Búfalo, do PSOL. Até lá! O sabatinado desta terça-feira do GCN Comunicação foi o candidato do PSC a deputado estadual, capitão Lídio. Capitão, o senhor é um estreante na política e é a primeira vez também que participa de uma sabatina aqui do GCN Comunicação. O que o senhor achou dessa iniciativa e da sua apresentação aqui hoje? Só elogios. Eu não poderia achar de maneira diferente. A oportunidade que nos foi colocada de trazermos as nossas propostas para a cidade de Franca e região é um privilégio, não tem outro nome a dizer senão esse. É uma demonstração de democracia, é uma demonstração de transparência. Exemplos como esse deveriam ser seguidos. Faço apenas uma objeção pelo fato de alguns candidatos não terem aproveitado essa oportunidade. E não é só pela segurança de já terem uma base formada, mas pela satisfação, por esse momento. Esse momento é único. Eu só tenho a agradecer. Uma das responsáveis pela organização da série de sabatinas do GCN Comunicação foi a editora-chefe do Jornal Comércio da Franca, Joelma Hospedal. Joelma, o que você achou da sabatina do capitão Lídio e também o que a gente pode esperar para as próximas? Bom, Fernanda, foi uma boa sabatina. O capitão Lídio respondeu a todas as perguntas, não se furtou a nenhum assunto, foi bastante contundente em algumas respostas. Quero crer que a mensagem dele chegou para o eleitor do jeito que ele imaginou. Com relação aos próximos passos, tem muita coisa ainda pela frente, né? Nós chegamos agora, na verdade, a 1/3 desse processo de cobertura eleitoral e temos ainda mais de 10 sabatinas a serem realizadas. Amanhã a gente estreia com a primeira sabatina para candidatos ao governo do estado de São Paulo. E seguimos depois alternando deputados federais, deputados estaduais, os candidatos, claro, e os candidatos ao governo por mais algumas semanas até as vésperas da eleição. A série de sabatinas do GCN Comunicação, então, continua nesta quarta-feira com a participação do candidato ao governo do estado pelo PSOL, Paulo Búfalo. Até lá.